Pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Arlenildo Lima e esse é o canal Eu Sou Católico. E hoje eu estou aqui para falar um pouco do Evangelho de hoje, que está no livro de Marcos, capítulo 2, versículo 23 ao 28. E diz o seguinte: E aconteceu que Jesus, num sábado, passava pelas plantações. Seus discípulos começaram a abrir caminho, arrancando as espigas. Então os fariseus lhes disseram: Vê, porque eles fazem no sábado o que não é permitido? Jesus lhes respondeu: Vocês nunca leram o que fez Davi quando estava necessitado e sentiu fome, ele e seus companheiros? E como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote, Abiatar, e comeu os pães oferecidos a Deus, que só os sacerdotes podem comer, e ainda os deu aos companheiros? E lhes dizia: O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor até do sábado. Então, assim, estamos falando de um Jesus que ele veio para quebrar esses costumes antigos, né? O sábado, para os fariseus, era tido como um sábado, como é que eu posso dizer assim? É como se fosse algo sagrado. E na verdade Jesus veio mostrar que não é bem assim, né? Em outras leituras, veremos que Jesus ele não deixou de fazer as bondades que ele tinha de fazer por conta do sábado, né? Isso é o que vai dizer, é o que iremos ouvir agora lá no livro de Lucas, capítulo 6. É Lucas, capítulo 6, versículos 6 ao 11. Em outro sábado, Jesus entrou na sinagoga e se pôs a ensinar. Estava aí um homem que tinha a mão direita paralisada. Os doutores da lei e fariseus observavam Jesus, a fim de ver se ele o curaria no sábado, para assim terem motivos de acusá-lo. Mas Jesus conhecia os pensamentos deles e dizia ao homem que tinha a mão paralisada: Levante-se e fique de pé. No centro, ele se levantou e ficou de pé. Jesus lhes disse: Eu pergunto a vocês: no sábado é permitido fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou destruí-la? E lançando o olhar sobre todos, disse ao homem: Estenda a mão. Ele obedeceu e sua mão ficou curada. Eles se encheram de raiva e discutiam entre si sobre o que fariam contra Jesus. Então, percebe-se que também a questão do sábado também foi muito utilizada foi utilizada para meio que perseguir Jesus, né? Meio que confrontá-lo. E mais uma vez, nesta leitura, Jesus ele quebra esse costume, né? Esse segmento dos fariseus, né? Onde eles guardavam o sábado como um sábado milagroso, né? Algo sagrado. E ainda fazendo uma pergunta. Pergunta esta que diz o seguinte, né? Pergunta essa que diz o seguinte: a fim os doutores da lei e fariseus observavam Jesus a fim de ver se ele o curaria no sábado, para assim terem motivo de causá-lo. Mas Jesus conhecia os pensamentos e disse: o homem que tinha a mão paralisada. Ele se levanta-se e fique de pé no centro. Ele se levantou e ficou de pé. Jesus lhes disse: Eu pergunto a vocês: no sábado é permitido fazer o bem ou fazer o mal?
salvar uma vida ou destruí-la? Então aí ele já quebrou os pensamentos, né? Aí ele já quebrou os pensamentos, lógico, com a sabedoria divina que ele sempre teve, né? Quebrou os pensamentos das pessoas que estavam ali, né? Pronto para lhe confrontar novamente e que buscavam somente uma fagulhazinha para querer derrubar, vamos dizer assim. Mas nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, como ele tem a sabedoria divina, ele soube se sobressair mais uma vez por cima da situação, né? E novamente quebrando um dos costumes antigos, que era guardar o sábado como algo sagrado, né? E com essas mensagens fica aí a questão sobre a gente seguir cegamente eu não vou falar assim as leis, mas os costumes que as pessoas têm hoje, né, sem que as pessoas saibam ao menos o porquê daqueles costumes, né? Jesus ele veio para nos mostrar isso, para nos ensinar, na verdade, que a palavra de Deus ela deve ser pregada e a todo custo, né? E deve ser levada a todas as pessoas, independentemente de dias, de segmentos, e que também possamos estar indo à igreja também, né? Independentemente de dias, de segmentos. Claro, eu não vou aqui julgar as pessoas que por algum motivo não podem ir. Mas se você pode ir à igreja, vá. Mesmo que seja um dia de feriado ou algo lhe impeça. Porque nada impediu Jesus de pregar o Evangelho. Então, o que nos impediria de ir à missa nos domingos ou todos os dias, né? Mas voltando ao Evangelho, o que tem-se para hoje é justamente isso. Um Jesus que ele não vinha para seguir conforme as leis mundanas e os segmentos mundanos. Peço desculpa porque aqui está chovendo, né? E está fazendo esse barulho aí externo, né? Mas graças a Deus a chuva seja bem-vinda. Mas, falando novamente do Evangelho, a gente pode observar que Jesus ele não vinha para seguir as coisas mundanas, mas sim para deixar tudo aquilo que Deus o pediu para que ele fizesse, sem seguir os, como é que eu posso dizer assim, os costumes mundanos, vamos dizer assim, né? Então, pelo menos a mensagem que eu posso trazer para vocês hoje é justamente essa. Só fazendo uma breve leitura, lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 21, versículo do 1, versículo do 1 ao 7 diz o seguinte: Davi se levantou e partiu, e Jonatas voltou para a cidade. Davi chegou a Nobe e foi encontrar-se com o sacerdote Aquimeleque. Esse foi com temor ao encontro de Davi e perguntou: Por que você veio sozinho sem ninguém? Davi respondeu: O rei me encarregou de um assunto e disse que ninguém poderia saber nada de suas ordens e do assunto que me confiou. Marquei encontro com os meus homens em certo lugar. Agora, dê para mim, se você os tem à mão, 5 pães ou qualquer outra coisa que possa encontrar. O sacerdote respondeu: Não tenho pães comuns à minha disposição. Tenho só os pães sagrados. Se seus rapazes não tiverem tido contato com mulheres, poderão comê-los. Davi respondeu: Claro, sempre que saímos
para uma expedição, ainda que de natureza profana, nós nos abstemos de mulheres. Quanto mais hoje as coisas dos rapazes estão purificadas. Então o sacerdote lhe deu o pão sagrado, porque ali só havia pão da oblação que diariamente era retirado da presença de Javé para ser substituído por pão do dia. Aqui é o exemplo citado, né, de Jesus, que Jesus citou, né? E é claramente mais um segmento sendo quebrado, né? Os pães que eram dados somente aos sacerdotes foi dado aos companheiros que estavam com Davi. Então que Deus abençoe, peço perdão pelo tamanho do vídeo, mas que foi necessário. Deus abençoe vocês, fiquem com Deus e até a próxima.